Essa é a parte 2 do vídeo, irmãos. Então, continuando, quando você começa a estudar Enoque, você começa a ver muitas coisas maravilhosas, mas quando você chega ali perto do capítulo 75, 76, mais ou menos de memória que eu tô citando, 77, 78, você começa a ver que Deus vai ensinar todas as organizações do Sol, da Lua, das estrelas e coisas incríveis que estão no céu. E quando você começa a meditar nisso, você vai entender muito mais coisas que estão em Gênesis, lá no tempo do dilúvio, essas coisas que eu estou conversando com o irmão Israel. O incrível é que ontem à noite fui dormir e eu queria tirar 1 hora antes só para ficar ouvindo Enoque. Essas coisas ficam guardadas comigo. E como eu e o irmão Israel estamos conversando sobre isso, aí no outro dia ele acordou falando umas coisas incríveis para mim. Quando eu escutei o que ele falou, eu falei, irmão, isso daí faz todo sentido. Você não tem noção de como isso é verdadeiro. E aí já bateu, sabe? As coisas que ele estava estudando sobre Gênesis bateu com o ponto que eu estava ouvindo sobre a criação do Sol, da Lua e das estrelas. Aí a gente somou as coisas, então aqui eu estou dando uma palhinha. Ele vai trazer isso daí com muitos acréscimos, porque ele trouxe uma parte muito grande dessa revelação. Eu estou dando só uma palhinha. Então quando você começa a meditar nessas coisas, você vai ver que a Terra, ela é plana. Muitos irmãos estavam na expectativa de eu falar isso, não é? Quantos irmãos mandaram mensagem em vários vídeos que não tem nada a ver? Eu ficava até meio, poxa, vídeo que não tem nada a ver com o assunto, está me perguntando se a Terra é plana. Tem pessoas que fecham o seu mundo, sabe? Só nisso daí. E vai para vídeo do YouTube, vai vir analisar, não está errado. Pode fazer, claro, deve fazer. Descobriu algo novo, quer saber as opiniões, isso é válido. Mas tem pessoas que ficam só nisso. Sabe, não tem hora, tem momentos para comentar sobre isso, mas comenta em qualquer vídeo. E as pessoas me perguntaram, eu nunca respondi nada. Eu fui indiferente, sabe? Mas estudando o livro de Enoque, você vai ver que a Terra, ela é plana. E você vai ver que o mundo, que o universo que foi apresentado para nós, não é o mesmo que Deus falou para Enoque. Acima de nós há dimensões. Não existe só 3 céus, existe mais. Paulo foi arrebatado até o 3º, mas ele não disse que foi o último. E lá de fato se encontra o paraíso de Deus. O trono de Deus está no 7º céu e a face dele pode ser vista só no 10º. Quantas semanas tem? 10 semanas. Aonde é vista a face de Deus? No 10º céu. Isso é incrível. Não tem como conectar tudo isso, mas deu para perceber já a comparações de números. Nós vamos contemplar a face do Senhor. Nós vamos ter acesso a essas dimensões. O reino de Cristo é na terra, mas nós seremos como os anjos. E só de eu falar isso, irmãos, já desdobra uma série de assuntos. Eu vou mandando aqui um atrás do outro, mas de pouco a pouco eu vou procurando textos, vou ler. O irmão Israel vai trazer, vai ler. O irmão Pedro talvez entre nessa também. E vai trazer acréscimos, vai fazer a parte dele. E aí a gente vai conectando os estudos. Eu estou trazendo aqui para vocês um vislumbre das coisas que eu estou vendo. Então, olha aí, dá vontade de ficar falando meia hora sobre isso, irmãos. É incrível. Um fogo acende dentro de você. Na 7ª semana, presta atenção, na 7ª semana, no final dela, Deus escolheria os eleitos como testemunha da verdade, extraídos da semente da planta da justiça eterna, extraídos como descendência, a gente extraído de Cristo, que veio de Abraão, né? Passou por Davi. Nós somos extraídos e Deus prometeu dar conhecimento 7 vezes mais de toda a sua obra. Ou seja, nós vamos conhecer muitas coisas do Senhor. Porque esse conhecimento cêtuplo tem que parar na mão das 2 testemunhas. E delas vertem azeite de ouro para alimentar os 7 castiçais. Os 7 castiçais fazem parte do sacrifício da tarde e da manhã. Lá no livro da lei, o sumo sacerdote tinha que acender as 7 lâmpadas, por isso que o Apocalipse começa assim. E após ele acender as 7 lâmpadas, ele tinha que ir para o altar de ouro queimar incenso. Essa sequência é incrível. E isso era tarde e manhã. Tarde e manhã. Vocês sabem que a besta vai tirar o sacrifício contínuo. Ela vai
apagar isso. Mas ela não vai apagar de tudo, porque Deus não vai deixar. Isso está em Joel. Mas só uma vez no ano, o incensário, ele passava pelo véu e entrava no dia da expiação. Isso está também em Apocalipse. Então você vê que essa questão de 7 semanas, conhecimento sétuplo, se alinha com o final. Por que 7 semanas? Na 8ª semana está revelado o milênio. 7 semanas já aponta aí festa das primícias. Mas não aponta só para a festa das primícias, porque está falando de semanas. Então a gente lembra de semanas de anos que apontam o jubileu. E o jubileu é o ano aceitável do Senhor. Antes do jubileu, antes da entrada do jubileu, depois de 7, no final das 7 semanas, no dia da expiação, se tocava a trombeta. E a trombeta que se toca ali, onde você está escutando o nome jubileu, a palavra jubileu na verdade é chifre do carneiro. Ali se toca a trombeta e a trombeta final, porque vai ter libertação sobre toda a terra. E isso está sendo assinalado ali na 7ª semana, por causa do conhecimento sétuplo que Deus vai dar para o seu povo. Vocês conseguem compreender isso? E esse conhecimento sétuplo não vem só por causa do livro de Enoque, vem por causa de toda a palavra de Deus, mas o livro de Enoque acende isso na gente. Essa promessa não desperta em você algo sensacional? Aonde Deus está te chamando, no meio das trevas, no meio desse povo metido na política, até cristão nisso, no meio dessa confusão, no meio dessas pessoas perdidas em todo tipo de coisas que não tem nada a ver com o reino. Aí Deus vai levantar suas testemunhas para dar conhecimento sétuplo de todas as suas obras. As loucas não vão entender isso. As prudentes vão. As loucas não, as prudentes vão. Jesus falou, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu vou assemelhar a ele, a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E falou, vai vir uma tempestade, mas vai ficar de pé. Mas ao homem que ouve a palavra e não pratica, ele vai assemelhar ele a um homem louco, a um nécio, que edificou essa casa na areia. A tempestade vai vir do mesmo modo para os dois. Só que o que ouviu a palavra e praticou é prudente e esse vai permanecer. O que ouviu a palavra e não praticou, esse vai cair. Ou seja, as prudentes que têm azeite é porque ouvem a palavra e pratica. As loucas que não têm azeite, tem, mas estava acabando, é porque ouviu a palavra e não praticou. Elas não entenderão. As sábias, as prudentes entenderão. Vocês compreendem? É conhecimento 7 vezes mais, irmãos, é incrível. Deus começa a falar para Enoque, e Enoque ensina para o seu filho sobre as portas que tem no céu. E começa a falar da movimentação do sol, é uma coisa da lua, das estrelas, das porções que a luz do sol reflete na lua. Olha só, quando que o homem foi descobrir isso? Deus já falou para Enoque detalhes minuciosos, pormenores. E tem portas no céu, tem portas que são comandadas pelos anjos, no norte, no sul. Tem portas que, quando Deus abre, manda gelo para a terra. Tem portas que, quando Deus abre, manda água. Essas portas são para controlar o universo, para colocar um equilíbrio no universo. E são comandadas por anjos, a favor dos homens. São portas como se fossem janelas no céu. Ok? Parece uma coisa maluca, né? Porque a gente nunca ouviu falar disso. Mas Deus disse que iria abrir as comportas do céu. Não disse? Ele abre as janelas do céu. Ia derramar bênção sem medidas. E a gente podia falar com o Senhor e fazer teste dele. Se ele não derramaria sobre nós bênção sem medida. Uma das portas do céu, que é no sul, diz que o Senhor vem por ela com redemoinhos. Irmãos, lá em Zacarias, Deus, quando toca a trombeta, Deus disse que ia vir com os redemoinhos do sul e o Senhor seria visto sobre os filhos de Sião. É o arrebatamento. E em Enoque está falando que o Senhor vem com os redemoinhos do sul por uma dessas portas quando se abre. Quando Deus mandou o dilúvio, Deus não está falando que tinha nuvens
águas nas nuvens e aí veio o dilúvio. Ele abriu as comportas do céu. Em Enoque fala das portas do céu, das janelas, tem dimensões acima da gente. Ou seja, o universo não é como a gente pensa que é, como o mundo mostrou pra gente. A gente tem que crer que o universo é como a palavra de Deus diz. Ou seja, a Torá está validando as coisas que Enoque está, as coisas que estão escritas no livro de Enoque. E não é só isso, são coisas incríveis. Lembra de 1 Coríntios 15, quando Paulo vai falar da transformação do corpo? Isso tem no livro de Enoque. Diz que os santos, os eleitos, eles vão sofrer uma transformação. Em Enoque, capítulo 49. E nos 50, assim, é um pulinho, é rapidinho. Diz que os eleitos do Senhor, os filhos da retidão, serão como os anjos. Jesus não fala isso? Eu poderia aqui mostrar uma coisa lógica para vocês, mas eu vou fazer na continuação de um outro vídeo. Irmãos, vai ser a continuação desse vídeo, tá? Mas eu vou continuar, eu vou fazer assim a parte 3, para desdobrar todo o assunto. Ou seja, a questão da transformação, a gente quebrou a cabeça para entender pela lógica que o nosso corpo tem que ser transformado. Quando a gente ressuscitar, claro, não pode ressuscitar para o mesmo corpo, porque esse corpo, ele perece, ele já nasce morrendo, né? Então, a gente pensa pela lógica, porque nos profetas a gente não encontra um texto assim tão claro. Mas em Enoque diz que os eleitos sofreriam uma transformação. E logo, quase que em seguida, diz que os eleitos seriam como os anjos. Tem como chegar a essa conclusão que os santos seriam como os anjos, como as estrelas de Deus? Pelos profetas? Tem. Eu cheguei, não mostrei no vídeo do querubim decaído. Mas o caminho é muito longo. Agora em Enoque é mais curto. E isso é verdadeiro. Não foi um cristão que imaginou, que elaborou. Aquelas coisas não saem de uma cabeça humana. Quando vocês verem pessoas falando isso, pode ter certeza que essas pessoas não têm intimidade nem com o próprio livro, nem com a própria Bíblia. Elas estão presas ainda em doutrinas de homens. Vocês podem ver que o mundo agora, falando do mundo, mas falando a respeito dos que esperam a vinda do Senhor. Muitas pessoas estão presas no calvinismo. O assunto delas é só isso. A vida delas vai ser só isso. De fato, eu combato o calvinismo, mas a minha vida não está presa nisso. Outras estão presas no adventismo. E a vida delas vai ser só isso. A Ellen White não falou do livro de Enoque. Se falasse, os adventistas já teriam tirado o livro de Enoque dos apócrifos. Mas a Ellen White não falou. Então, tem pessoas presas em outras coisas, em várias doutrinas. E se esqueceram dessas coisas maravilhosas que tem no livro de Enoque. Vocês podem ver que os judeus messiânicos, eles vão crer em Enoque primeiro. E o conhecimento vai vir mais rápido para eles. O conhecimento cétuplo. Então vocês podem ver que agora os gentios se acham os sábios, né? Que os judeus não conhecem a Jesus, etc e tal. Mas quem é que está restaurando as verdades e trazendo essas coisas para nós? Vocês podem ver que é mais os judeus messiânicos. Há muitos anos atrás eu ouvia judeu falando dos 10 céus, etc e tal, eu imaginava que eles estavam loucos. E de fato, como é que eu não iria imaginar se eles não pregam Jesus? E o livro de Enoque tinha que ser para eles um tapa na cara, porque lá fala do Filho do Homem. E fala coisas incríveis que o próprio Daniel citou isso. Irmãos, é uma coisa tremenda. Não tem lá Efésios 2? Vocês já viram a quantidade de vídeo que eu fiz em Efésios 2? O tanto de revelação que tem ali? Vocês que me acompanham sabem disso. Mas essa parte de Efésios 2, quando Paulo disse, lembra aquele vídeo que eu falei das dimensões? Que Paulo fala que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo? Ou seja, ele estava escrevendo no tempo, mas colocou as coisas do futuro como se tivesse acontecido no passado. E diz ainda que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então você vê que ele está falando de dimensões. Irmãos, isso dá até arrepio, porque sem conhecer Enoque, eu consegui penetrar um pouco na mente do apóstolo Paulo, já pelas palavras dos profetas. Agora você sabe o que Enoque fala disso? Isso é incrível, irmãos. Vamos na parte 3.